É com muito pesar, com luto carregado, que a gente já aborda aqui mais um capítulo trágico dessa insanidade da violência desregrada na qual todos nós estamos metidos. Até porque é uma daquelas histórias que, sinceramente, nos abalou ao entendermos todos os detalhes. Dessa vez, pessoal, estamos falando de um jovem de Uberlândia, Minas Gerais, que estava no primeiríssimo dia dele em São Paulo e, tragicamente, infelizmente, foi alvo dessa onda de violência macabra que a gente está metido. Ele passeava ali tranquilamente pelas ruas de Pinheiros, bairro nobre e descolado aqui da cidade de São Paulo, quando foi abordado por ladrões armados. Mano Ferreira tem mais detalhes de mais uma tragédia aí que entra nos anais da violência e virando uma estatística, o que é uma tragédia virando estatística novamente. Pois é, Marinho, é muito triste essa história. Ele estava andando naquele viaduto ali da Joaquim Antunes, né? Aquela rua debaixo do viaduto. Acho que todo mundo que já andou ali por Pinheiros sabe bem qual é aquela região, uma região bem movimentada. Ele de apenas 23 anos, começando suas férias aqui em São Paulo, viajou para cá com seu namorado e foram abordados por dois motoqueiros em duas motos que quiseram levar os celulares dos dois. Mas, ao entregarem o celular, eles ficaram muito nervosos, os bandidos pediram para eles destravarem o celular, né, para colocar a senha. Eles ficaram tão nervosos, esse é o relato do namorado dele, que sequer conseguiram lembrar a senha dos celulares. E, ao não lembrarem as senhas, começaram a ser agredidos pelos bandidos, e aí começou uma luta corporal e, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. É uma história pavorosa de jovens no início da vida que vêm começar a curtir suas férias em São Paulo, no bairro de Pinheiros, que, aliás, é o bairro com o maior IDH do Brasil. Olha só. E, apesar disso, tiveram esse desfecho trágico com a morte do Vitor. Mais um jovem, né, Henrique Krieger, né, aqui presença ilustre aqui no nosso Morning Show de hoje, para repercutir mais uma vida jovem, interrompida precocemente, tragicamente, algo que deveria ser absoluta exceção no bairro de maior IDH do nosso Brasil, acontecendo uma insanidade nesse grau, por causa de uma senha de celular e do nervosismo natural numa situação como essa. Como é que você viu isso? Exato, não, é muito triste, Marinho, porque justamente a gente percebe que hoje em dia, ainda além do roubo ao celular, já é praxe, né, dos ladrões essa questão de põe a senha, né, abre o aplicativo do banco, destrava tudo, e a pessoa no momento ali de nervosismo, eu paro para pensar às vezes, eu não lembro mais a senha do meu celular, por exemplo, rápido, se alguém me perguntar, eu vou precisar demorar um tempinho, porque agora é tudo pelo rosto, ou às vezes até pela digital. Então, para você lembrar ainda mais uma situação que sua vida está em risco ali, é muito sério. E aí, não lembrando, corre o risco de acontecer isso com você. É muito, muito sério o que nós estamos vivendo hoje. Por conta de uma senha, por conta de uma questão de aplicativo de banco, uma pessoa perdeu a vida. E a vida não tem preço, né? A vida humana, ela não tem preço, ela tem muito valor. E agora, como é que a gente lida com essa família, né? Como é que lida com o trauma desse outro também, que também foi violentado ali, que também sofreu essa violência e vai carregar esse trauma pro resto da vida por conta de um celular. Já passou da hora da gente conseguir sufocar essa febre que é o roubo de celulares aqui em São Paulo. Por que que é tão valioso, tão interessante para bandidos roubarem celulares e ainda usarem isso aí e conseguirem vender dessa maneira? A polícia já fez avanços nesse sentido aqui em São Paulo. É bem verdade que tivemos operações nesse sentido que foram bem sucedidas, porém, ainda assim, vale a pena para o bandido matar em troca de um celular, e isso tem que acabar. Baleado ali na região torácica, também no antebraço, de acordo com o boletim de ocorrência. A gente está falando do Vitor Rocha e Silva, apenas 23 anos, natural de Uberlândia, junto com o Felipe Lobato, namorado dele, que obviamente vai ter que carregar esse transtorno, esse trauma para o resto da vida. Mais um capítulo dessa insanidade na qual a gente está metido e mostrando que essa onda de criminalidade desconhece qualquer fronteira e qualquer pudor, não é isso, Maria? Totalmente. Maria de Carli aqui com a gente também. Totalmente, gente. Bom dia aí a todos. De fato, né, o problema da violência se tornou um problema endêmico na nossa sociedade brasileira. Não tem mais IDH certo, não tem mais bairro certo. Você está sujeito a
né, se deparar com situações de extrema insegurança. As pessoas hoje andam com medo na rua. As pessoas hoje andam escondendo o celular. Então, de fato, muito, muito triste tudo que acontece. E é o que sempre me dizem. Não sei se vocês, né, sempre que acontece uma abordagem dessa, nunca reagir. É a primeira dica que sempre... Que pessoas especialistas em segurança me falam, nunca reaja. Mas é isso, na hora lá do calor, do medo e do desespero, a gente não consegue mensurar as nossas ações. E, infelizmente, estamos sujeitos, né, à reação dos bandidos e da bandidagem aqui no Brasil, que está sem freios, meu povo. O Vitor, que trabalhava remotamente numa multinacional, era formado em relações internacionais ali, com louros até na Universidade Federal de Uberlândia, não tinha toda uma vida pela frente. Eu sei que você que deve ser pai, mãe aí do outro lado, avô, avó, se colocar minimamente na posição de um pai que tem a vida dilacerada num piscar de olhos. E a abordagem aqui, pessoal, você que está na rádio, percorrendo aí as ruas do nosso Brasil, seguem sendo também perigosíssimas. A abordagem foi de uma violência, de uma virulência, assim, de uma brutalidade para não deixar margem para poder ter qualquer escapatória, não foi isso, mano? Exatamente, Marinho. E eu acho que vale destacar um dado segmentado. Quando a gente pega o número de ocorrências de roubo de celular registrados apenas na delegacia de Pinheiros, esse bairro onde ocorreu o crime, no ano passado, de janeiro a novembro, que são os dados disponíveis até agora, foram 3.255 boletins de ocorrência de roubo de celular. Isso quer dizer mais de 10 casos por dia. Isso, os casos registrados, porque a gente sabe que muita gente já perdeu a esperança de ter qualquer tipo de retorno do celular por meio da polícia e acaba sequer registrando o boletim de ocorrência. Vale dizer que com esses dados são 4 anos consecutivos de aumento do número de ocorrências de roubo no bairro de Pinheiros, o que até vai na contramão do município de São Paulo, porque quando você pega o agregado do município, em tese, houve uma diminuição do número de roubos, pelo menos é o que a prefeitura propaga, mas no bairro de Pinheiros houve um aumento nos últimos 4 anos. Posso só acrescentar uma informação ao dado do Mano? A questão da redução ela procede com os dados da prefeitura, porém a percepção da insegurança aumentou muito com o munícipe aqui da cidade e se tornou, né, a principal preocupação do cidadão que vive em São Paulo, superando saúde, que sempre foi a principal preocupação. Então estamos aí diante de uma calamidade que é a pauta do momento. E pasmem, aqui na cidade de São Paulo, até o ano passado, segurança fazia parte apenas 1% do orçamento bilionário da cidade. Assim, é algo que precisa ser, de fato, atendido com muita urgência. Mas o que eu ouvi falar também é que vem sendo bem sucedida o programa de Smart Câmeras aqui da cidade, tá, gente? Então, ouvi falar que em recentes números, não tem os dados aqui, mas vale a pena dar uma verificada aos nossos ouvintes, né, no programa de Smart Câmeras, de câmeras inteligentes, implementação de 20 mil câmeras ao redor da cidade para identificar justamente os meliantes e os procurados. Então, tem sido bem sucedido. Inclusive, tivemos uma entrevista com o secretário competente. Qual o nome? Orlando Morando, né? O Orlando Morando, claro, ex-prefeito de São Bernardo, esteve aqui. Pedi encarecidamente para a minha diretora Helena Beirel, aponta aqui, agradecendo. E retomando aqui o raciocínio, só porque é na véspera também dos 471 anos da cidade de São Paulo, locomotiva do Brasil. Claro que é uma fatalidade, mas são fatalidades em sequência. E a gente começa a se questionar se tem algum problema mais endêmico e profundo. O que eu tenho ouvido, e claro, um burburinho aí ao longo da cidade, é que na medida que a Polícia Militar e a Guarda Municipal têm tido um enfoque principal na região central de São Paulo, Cracolândia e afins, evidentemente que a bandidagem começa a se espalhar para os outros bairros periféricos e adjacentes. Pinheiros, por exemplo. Não à toa, os indicadores do centro têm diminuído e nos bairros no entorno aumentado. E casos trágicos como esse também se apresentando. É natural. A São Paulo está vivendo um jogo de gato e rato. É Tom e Jerry na pior espécie. Então, a gente tem que ter isso em mente para poder avaliar a situação no meio de tanta emoção, talvez um pouco mais de razão, e também cortar pela raiz essa porta giratória do sistema prisional. Enquanto o vagabundo passa menos tempo na prisão e respondendo pelos seus crimes do que realmente na rua, a gente não tem a menor chance de dar certo nesse país. 10h11, pessoal. Olha, a gente vai virando a página aqui, claro, reforçando o nosso luto carregado, o nosso abraço apertado. Qualquer palavra que a gente colocar aqui vai passar longe de atenuar o sofrimento que a família, não só do Vitor e do Felipe, vão estar tendo que lidar, mas a gente convoca as autoridades a se mexerem e trazerem essa resolução quanto antes.